Debate para as autárquicas de 12 de outubro. É tempo de ouvir as ideias e os compromissos dos candidatos à Câmara Municipal de Évora. Olá, eu sou Ana Sofia Vinhas. Bem-vindos, eu sou Luís Varela de Almeida. Atualmente o município de Évora é governado pela CDU. Convidámos todos os partidos e movimentos com assento na Assembleia Municipal para estarem presentes neste debate, mas apenas puderam estar aqui o Carlos Zorrinho, do Partido Socialista, o Henrique Sinsim, pelo PSD, CDS e PPM, o Ruben Miguel do Chega e o Pedro Ferreira, do Bloco de Esquerda. Ana. Muito obrigada a todos. Vamos começar, se estiverem de acordo. E a primeira pergunta que gostaríamos de colocar é comum a todos e começo por si, Carlos Zorrinho. É um homem com experiência política, já foi líder da bancada parlamentar do Partido Socialista, secretário de Estado, eurodeputado. Eu tenho que confessar, um homem apaixonado pelas energias renováveis. Que diagnóstico é que faz da atual realidade do Concelho de Évora? Muito obrigado, Ana Sofia. Tenho muito gosto de estar neste debate. Felicito pela sua organização. Cumprimento Obrigada a nós. O Henrique, o Ruben e o Pedro. Eu ouço as pessoas, mais do que o meu próprio diagnóstico, como referiu, nos últimos anos eu tenho desempenhado algumas funções, nomeadamente estive no Parlamento Europeu durante 10 anos, voltei depois a Évora, vinha sempre aos fins de semana a Évora, mas agora tenho tido mais tempo para ouvir as pessoas e o diagnóstico que conta é o diagnóstico que as pessoas fazem. E que diagnóstico é esse? O diagnóstico é o diagnóstico de uma cidade que está desanimada, uma cidade que acha que está abaixo daquilo que pode ser, que as pessoas não acedem aos serviços com a velocidade, com a eficácia que deveriam assumir, que entendem que a autarquia não é algo que ajuda a tornar a sua vida mais fácil, mas pelo contrário, é um bloqueio na vida cotidiana. As pessoas muitas vezes procuram como é que podem resolver problemas não tendo que passar para a Câmara, o que é de facto tremendo, não é? E depois é uma cidade que as pessoas também sentem como abandonada, suja, com um trânsito caótico, com muitos problemas de estacionamento, ao mesmo tempo que é extraordinária, que tem uma identidade extraordinária, um património extraordinário, uma gastronomia extraordinária, uma universidade que é a segunda universidade mais antiga do país, que é património mundial da humanidade, que vai ser o capital europeu da cultura, ou seja, temos uma pérola que está, talvez seja uma imagem forte, mas que está um pouco abandonada junto a uma lixeira. Já vamos ver todas essas questões mais ao detalhe. Vamos, Henrique Sinsim é o candidato pelo PSD, já o tinha sido nas últimas eleições, é vereador atualmente na Câmara Municipal de Évora. Ouvimos aqui, por parte do Carlos Zorrinho, uma cidade desanimada. O Concelho de Évora tem mais ou menos 54 mil habitantes, 53 mil. Como é que se voltam a animar estas pessoas? Qual é o diagnóstico que faz do Concelho? Olá Luís, olá Ana, olá a todos, bom dia. Na realidade, considero que Évora é de facto uma cidade extraordinária. Tem um centro histórico extraordinário, tem muito bem localizada no que diz respeito à sua geografia, está a 1 hora de Lisboa, a 1 hora de Espanha, perto do Algarve também, 2 horas e pouco, e portanto tem de facto condições para ser uma grande cidade, para ser uma cidade extraordinária para os évorenses viverem, para atrair mais pessoas e para crescer, para, enfim, duplicar, talvez, ficar nos 80 mil, 60 mil pessoas residentes na cidade. Tem, de facto, sido maltratada ao longo destes anos. Tem tido uma gestão... Duplicar a população no Concelho de Évora? Sim, Évora tem que crescer. Évora tem que, para ter... Não é um número demasiado ambicioso? Não é. Penso que podemos... Obviamente que não é amanhã, mas Évora tem que ter essa ambição. Évora tem que ter uma ambição de se tornar uma cidade maior. Uma cidade com bastantes... 80 mil habitantes. Perto disso, penso que é um número mas que dá massa crítica. Mas com o país a atravessar um problema de natalidade e, sobretudo, o interior, o Alentejo, o Algarve, que são regiões mais afetadas por esse problema da natalidade, como é que isso se resolve? Precisamente com políticas de atratividade de pessoas, de políticas de estimulação daquilo que é a economia, de desenvolvimento de habitação, de acesso à habitação, de criação de emprego qualificado, de criação de uma marca forte. E Évora tem essa possibilidade. Aliás, Évora, nestes últimos anos, os censos que temos são de 2021, mas nos últimos anos já se sente, fruto daquilo que é as dinâmicas sociais, demográficas também do que o país está a sofrer. De 21 para 23 terá havido um aumento da população. Já está a haver um aumento de população. Sim. E nós temos essa ambição.
e Évora, de facto, tem um parque de ciência e tecnologia atrativo e tem algumas condições para crescer mais. E, portanto, nós temos que criar condições para que isso seja possível. Nós temos várias empresas, muitas vezes, que se querem instalar. Temos o nosso parque industrial, o nosso parque de indústria aeronáutica também limitado no seu crescimento. E depois temos também a habitação limitada no seu crescimento, no seu acesso. E, portanto, se nós conseguimos, de alguma forma, desenvolver estas componentes, por um lado, a habitação é fundamental, desenvolvemos a habitação, e, por outro lado, também criar condições para que as empresas que querem vir efetivamente para o nosso território venham e fazer mais do que isso, atrair empresas, ter uma política dinâmica, atrativa de empresas para o nosso território para e a partir daí penso que temos potencial para crescer, enfim, 10 anos, 12 anos, enfim, crescer e chegar a um número de população que tenha escala para um conjunto de serviços funcionarem. Temos o Hospital Central do Alentejo, também tem, de facto, vai ser um grande investimento. Nós já lá vamos também, e já vamos entrar nos outros temas condições de crescer. Em concreto. Sim. Pedro, a sua visão, o seu diagnóstico também é de estagnação? Porque o Pedro, corrija-me, por favor, é engenheiro informático, a sua base estudou em Évora e vive em Évora. Provavelmente foi criada a sua vida toda em Évora, ou não? Não. Eu, em pequeno, fui levado para a Almada e em 1997 regressei a Évora, às minhas origens. Toda a minha família é de Évora. As suas raízes também estão aí. As minhas raízes são de Évora. E o diagnóstico que faço, apesar de partilhar e comungar este diagnóstico, que não é o mais favorável ao desenvolvimento da nossa cidade de Évora, eu acho que eu olho Évora sempre com alguma paixão e com algum amor pela cidade, porque o que eu quero é atrair pessoas e quero que as pessoas se apaixonem pela cidade e quero começar por um ponto, que é a universidade. Évora virou-se de costas para a Universidade de Évora. Entram, em média, 2.000 alunos por ano na nossa universidade. E no meu diagnóstico eu tentei perceber quantos alunos ficariam a morar em Évora. E quantos são? Pouquíssimos, nem cerca de 10% ficam em Évora a residir depois de acabarem o seu estudo. Portanto, muitos dos alunos começam ali a sua vida, estudam, mas assim que acabam o curso, rumam para outro local. Porquê? Porque Évora não tem habitação. Évora não tem emprego. Há uma desarticulação completa com o nível de formação que é oferecido tanto pelo IFP, pela universidade, como os empregos que existem no Alentejo e nomeadamente em Évora, e as pessoas sentem-se que estão um pouco perdidas e que não será por ali o seu rumo de vida e que terão que infelizmente rumar a outros lados. No entanto, Évora terá todas as condições para atrair gente nova, gente que não vem só estudar para fixar novos empregos. Mais jovens, mais habitação. É o seu diagnóstico prioritário daquilo que acha que é urgente Tudo tem resolver. que ter um começo. E nós andamos com uma pescadinha do rabo da boca no Alentejo. Como assim? Andamos sempre com o mesmo problema, portanto, achamos que falta habitação, achamos que falta emprego, achamos que falta gente. Achamos que falta habitação, emprego e gente. E nunca dizemos, vamos começar por aqui. Vamos com coragem tomar uma atitude e vamos seguir este caminho e trilhar este caminho para fixar a população. E andamos com medidas ad hoc, mandamos dinheiro para cima dos problemas, mas os problemas ao fim de 20 anos não se resolveram ainda. Vamos ouvir o diagnóstico? Vamos ao Ruben Miguel do Chega. Ruben é empresário. Portanto, vem do setor privado, também ligado ao ramo agrícola e imobiliário. De alguma forma, sendo que isso pode ser uma vantagem ou uma desvantagem? Acho que tem que ser, primeiramente, olá a todos e muito obrigado pelo convite para este debate. Eu acho que só pode ser uma vantagem. A partir do momento que vimos num setor privado, sabemos gerir, não é? E é o que falta a esta cidade, é alguém que saiba gerir. Gerir limpeza, gerir habitação, gerir pessoas. Nós não podemos ter uma empresa, vou dar um exemplo, com 1.500 funcionários que não são necessários numa Câmara, não é? Não podemos ter isso. Não podemos ter uma cidade com ervas em bairros com 80 centímetros ou rotundas com 1,80 m de ervas. Não é? Você está a dizer que a Câmara Municipal tem 1.500 funcionários? Cerca de 1.500 funcionários. E há municípios maiores com menos gente e a funcionarem bem. E quer que tenha quantos funcionários a Câmara? Nós não podemos despedir pessoas, como sabe. Então teria que ser, pelo menos, pôr essas 1.500 pessoas a trabalhar, não é? A fazer por Évora. Porque se temos Acha que essas 1.500 pessoas não trabalham por Évora? Há departamentos que não. Há departamentos que falham. Portanto, quais departamentos? Por exemplo, o Departamento da Habitação é um dos que falha. Nós não podemos ter investidores privados à espera há 3 anos da aprovação do loteamento. Não podemos ter. Não podemos ter investidores a ir embora porque a Câmara demora cerca de 1 ano a dar uma resposta. Não podemos. Até acho que a Câmara precisa, aliás, a cidade precisa de investimento privado
E é isso que muitas vezes as pessoas estão a ir embora por causa disso, porque não têm. E outras coisas. Há 15 anos, mais ou menos, que não há qualquer investimento privado. Há muito pouco investimento privado. E eu acho que desde 2011, praticamente não há construção da parte de cooperativas. Portanto, isso tem tudo de mudar. Tem certeza de que há 15 anos que não há investimento privado em Évora? Não há tanto investimento privado. Mas houve pouco. Houve muito pouco investimento privado. Portanto, isso tem que mudar. E é por isso que, tanto nós na parte privada, eu acho que é uma mais-valia. Muito bem. Vamos a outros números, se estiverem de acordo. Vamos aos números do turismo de Portugal. De acordo com o Turismo de Portugal, Évora recebeu em 2024 cerca de 430 mil turistas. Isto dá uma média de qualquer coisa como 1.200 turistas por dia. Vamos fixar estes números. Carlos Sorrinho, o turismo traz desenvolvimento económico, não há dúvida disso, mas também pode ter impactos menos positivos. Como pretende minimizar esses impactos menos positivos? Alguns já os detectou. Eu acho que nós temos que ter uma visão mais integrada. Quando olhamos para Évora, desde logo, e até para valorizar o turismo, Évora tem que ser também potenciada. Na minha candidatura, nós temos defendido e apresentámos o programa, queremos fazer de Évora uma capital europeia ao sul. Queremos fazer de Évora uma grande capital europeia que possa estar no plano de outras capitais europeias que estão entre o Atlântico e o Mediterrâneo, como Cádiz, Sevilha, Badajoz, Mérida, Cáceres, com as suas praças maiores, com a afirmação do seu património de uma forma integrada. Isso valoriza o turismo, porque o que era importante saber... O turista gosta de ver uma rua limpa, gosta de ver um monumento mas além do número que disse, era importante saber quantas noites ficam, era importante saber porque é que vêm a Évora. Muitos desses turistas, ainda bem que vêm, mas vêm naquelas excursões seguidas dos cruzeiros, sobem uma Nós temos rua, esse número. descem a As rua. noites dá uma média de 2 noites que o turista Sim. fica em Évora, pelo menos em 2024. Sim, claro, podia ficar mais, podia ter outro tipo de experiências. Muitos deles não fazer apenas a rua, subir, enfim, Acham que não investe no concelho, é os isso? eburenses que nos estão a ouvir sabem isso, subir a Rua da República, subir a 5 de Outubro e depois voltar a descer, há uma componente muito importante. E depois é aquilo que estava a referir, ou seja, a experiência do turista tem que ser uma experiência globalmente positiva, mas ao mesmo tempo os habitantes de Évora também têm que ganhar com essa experiência turística e têm que sentir também o orgulho de que são visitados pela qualidade que têm. Eu acho que alguns eburenses hoje também sentem que, por exemplo, os sanitários com que recebemos os turistas, a limpeza com que recebemos os turistas em termos de E o que pretende fazer para alterar essa realidade? O que podemos fazer, nós temos um programa, em primeiro lugar, enfim, toda a componente de reposicionamento, falaremos chegar mais à frente, que tem a ver também com a universidade, como foi referido, tem a ver com a Capital Europeia da Cultura, tem que ser desde já começada a preparar. Com a Capital Europeia da Cultura temos que mudar o estacionamento, o trânsito, a sinalética, o mobiliário urbano. Todas essas componentes são muito importantes, mas nós temos um plano de emergência. Esse plano nós temos com resposta imediata. O nosso programa é um programa para transformar a Évora em 10 anos, mas que tem que ter resultados visíveis em 10 meses. As pessoas não podem esperar 10 anos, há coisas que têm que ser resolvidas já. Se for eleito Presidente da Câmara, daqui a 10 meses, o que é que as pessoas vão poder Daqui a ver? 10 meses vão poder avaliar um programa de emergência que nós apresentámos, com 17 medidas, e para sintetizar, um novo modelo de limpeza pública, com muito maior descentralização para as juntas de freguesia e outros processos de articulação, os parques de estacionamento recuperados, o trânsito dentro do possível, se calhar não é em 10 meses, mas tem que se notar já uma nova organização do ponto de vista da mobilidade e tem que se começar a sentir, porque não se resolve o problema da habitação em 10 meses, mas não há habitação disponível em Évora, é o principal nó górdio para quem quer fixar-se, investir, viver, estudar. Vamos falar mais com detalhe da questão da habitação. Daqui a 10 meses tem que se sentir, e há condições para isso, tem que se sentir que está a começar um novo ciclo de construção ao nível privado, público ao privado, cooperativo e também investimento público para
Diga-me só uma coisa, Carlos. para as rendas de custo Vai controlado. manter a taxa municipal de 1,5 €? Sim, acho que a taxa municipal do 1,5 € deve ser mantida, mas de uma forma diferente. Ou seja, deve ser aprovado todos os anos um plano de ação, ouvindo os operadores, para que essa taxa seja efetivamente uma taxa. Portanto, não seja uma receita da autarquia para gastar como entender, mas seja uma taxa para fazer um plano de melhoramento da experiência dos turistas e dos Ainda não locais tem números. com o contexto. Eu não tenho, não, a taxa turística nós sabemos o que temos. O que é que vamos fazer com a taxa turística? Olha, por exemplo, só para dar um exemplo, recuperar os sanitários pode ser feito com os sanitários para os turistas pode ser feito com a taxa turística. Mas eu não vou adiantar um plano de ação que quero desenvolver com os operadores do terreno. Se já o tivesse feito, não estava a ser correto. Muito bem, obrigada. Henrique, sim. Uma das coisas que defende é regenerar Évora e fazer até uma espécie de modernização. Esse plano que defende inclui também esta questão do turismo e um eventual objetivo de minimizar o impacto, e a Ana falou disso, o impacto negativo que o turismo possa ter numa cidade como Évora, porque lá está, é uma cidade que não tem assim uma grande dimensão, isto em termos de tamanho, não me interpretem mal, mas recebe 1.200 turistas por dia, é um número até considerável. Vamos ver. Por um lado, o que apresentamos é uma proposta de um plano integrado de regeneração de Évora. Uma proposta que apresentámos na representação da Comissão Europeia, no sentido de alavancar fundos, quer no que diz respeito aos fundos de financiamento, mas também de empréstimos do Banco Europeu de Investimento. E, portanto, a ideia que temos é criar, de facto, um grande envelope financeiro que possa alavancar um conjunto de áreas que a cidade precisa, desde logo. Mas como é que se cria esse envelope financeiro? Negociando, com certeza. Negociando com a Comissão Europeia e, portanto, alavancando fundos para o nosso território. Tem ideia de quanto é que custaria de obter com esse financiamento? Temos que alavancar o setor privado e, portanto, temos que ver com o setor privado que possibilidades é que existe e temos também de trabalhar com aquilo que é o setor público. Portanto, temos que perceber exatamente, mas criar um plano estratégico de longo prazo que permita disponibilizar fundos para fazer esse conjunto de investimentos. Nós precisamos de muito na área da mobilidade. Nós temos nossas vias rodoviárias totalmente Nós vamos falar mais à frente também sobre essa questão. Desqualificadas. Precisamos qualificar todo o nosso território. Portanto, nós temos que encontrar esse financiamento para fazer isso. Mas quando me fala, e desculpe interrompê-lo, Henrique, sim. Quando se fala em encontrar formas de financiamento, já deverá ter uma ideia na cabeça sobre eu para fazer isto sei que vou precisar 10 milhões. Imagine, portanto, tem uma ideia de quais os fundos que gostaria de obter para aquilo que quer fazer em Évora. O Henrique sim dir-me-á, eu para fazer o que quero fazer preciso de X. Tem ideia de números? Estamos a trabalhar nesses números. Estamos a trabalhar... Portanto, ainda não os tem, Não, porque a questão é que este plano destina-se não só ao setor público, não só ao investimento da autarquia, mas também a investidores privados. E, portanto, nós temos que criar esse plano com os operadores privados, temos também que fazer o diagnóstico no que diz respeito àquilo que são as necessidades concretas do nosso território, e estamos a fazer isso, quer dizer, estou há 4 anos a trabalhar diariamente, mas há muita informação que não nos é disponibilizada, e, portanto, nós temos que testar... Tem que estudar primeiro, no fundo é Não é ter que estudar, é ter acesso à informação. Neste momento, aquilo que é a transparência da Câmara Municipal de Évora é muito pouca, portanto, nós muitas vezes, enquanto vereador, solicitamos informação, solicitamos dossiês e esses dossiês não chegam. Sentem todos esta questão? Falta de transparência? E, portanto, o acesso à informação é muito limitado. Agora, nós sabemos que temos que investir na área da economia, nós temos que criar condições para que mais empresas venham para o nosso território. Sim, mas relativamente ao turismo e à questão que... É mais inação que falta de transparência. Por parte da atual gestão autárquica, inação? Não, é inação, mas é também falta de acesso à documentação, falta de acesso aos documentos. Nós muitas vezes... A Ana estava a questionar... O Henrique pode ter mais, é vereador, porque é vereador, sim, pode ter essa informação, mas é sobretudo inação, há muito pouca coisa para mostrar. Certo. No que diz respeito não convém mostrar. No que diz respeito ao turismo, eu não vejo o turismo como, neste momento, como algo que seja negativo para a cidade. A cidade, no meu ponto de vista, tem condições de poder acolher mais turismo. Obviamente tem que se preparar para isso. E nesse contexto foi feito pela entidade regional do turismo um plano de hospitalidade que nós temos que, preparando também Évora 2027. Mas como é que se pode querer receber mais turismo se não se cuida das ruas, exatamente, do património? mas é isso mesmo. Da limpeza? É isso mesmo que lhe estou a tentar explicar. Esse plano de hospitalidade prevê um conjunto de investimentos nas áreas da limpeza, na área do acolhimento ao visitante, na área da proteção civil, por exemplo, que vamos ter em 27 um conjunto muito grande de pessoas no nosso território, precisamos de preparar também para acolher, e portanto das vias, dos espaços de estacionamento. Será a capital europeia da cultura. Com certeza. E portanto esse plano tem que ser executado rapidamente, estamos atrasados nesse plano. Aliás, 2026 deveria ser já um ano em que Évora já estaria a receber muitos
muitos turistas. Devíamos estar a incrementar o número de turistas, porque o turismo... Mas está a aumentar todos os anos, Henrique. Está a aumentar todos os anos, mas temos capacidade de fazer mais. E nós temos, felizmente, também a economia privada a desenvolver-se. Temos um conjunto de hotéis que já estão, já estão no terreno, mas há possibilidades de fazer mais. O número que diz da estadia média não será tanto as 2 noites, penso que está 1,6. Penso que é esse o dado. Sim, dá 1,64. Pronto, exatamente. Eu é que para facilidade de entendimento... Mas é muito diferente. Eu sei, mas arredondei para as duas. Pronto, mas nós temos mesmo que fechar às duas noites. E por isso temos também que criar um programa âncora de eventos na área da cultura, mas também na área do desporto. Nós também defendemos muito tudo que tem a ver com a componente desportiva, não só enfim, pela competição, mas também pelo lazer, pela educação que permite a ocupação dos jovens. E, portanto, temos que criar também, simultaneamente, um programa de animação cultural com grandes projetos âncora, mas também na área do desporto. E estamos agora, começa esta semana mesmo, um grande Open de ténis. E é um evento, por exemplo, que está a ter Henrique, um apoio muito curto do município. Do Bloco de Esquerda. Pedro, o caminho é mais turismo e mais turismo. O caminho nunca poderá ser só mais turismo e mais turismo. O caminho será nós entrosarmos aqui as necessidades de Évora com o turismo. E da mesma maneira que olho para a Universidade de Évora, em que quero fixar aqui os alunos que venham estudar, eu também quero que os turistas que visitam Évora, que passam pela experiência de Évora, porque Évora tem que ser uma experiência, Évora não é um monumento. E muitas vezes temos esta versão que o investidor privado tenta fazer ao passar pela cidade, que Évora é uma coisa, é um pinto que se leva para colocar no frigorífico. Eu tento perceber, nós temos os cromleques dos almendres, que o património, e comparo muitas vezes em tom de graça com Stonetes. Stonetes tem 6.000 anos, os cromleques... peço desculpa, é ao contrário. É ao contrário. É ao contrário. Os cromleques têm 6.000 anos, Stonetes têm 3.000. E para visitar Stonetes eu pago quase 100 euros para ir ver. E nós temos, por exemplo, um património aqui que está ao nosso lado completamente abandonado. Porque está num terreno privado. E, portanto, o privado não traz tudo o que é de bom à nossa sociedade. O privado deve complementar aquilo que a Câmara delinea e quer fazer e depois não o consegue fazer ou nem tem meios para o fazer e deve ajudar nesse caminho. Portanto, e quanto ao estado da cidade, ou seja, um impacto menos positivo quer para a população, assim como para o próprio território do nós turismo? Nós sabemos que o turismo tem um impacto tanto positivo como negativo. Isto é um dado adquirido, por isso é que nós temos a taxa municipal e acho que a taxa deve continuar. Está de acordo com a taxa municipal? De acordo, e até penso que deva ser algo incrementada. Ou seja, aumentar, passar de 1,5 € para... A 2 euros. 2 euros. 2 euros. E isso é a prática recorrente no país? 2 euros? Acho que o impacto, não será demasiado? Acho que o impacto que o turista... Porque o turista não é só o estrangeiro, também é o português. Mas aí temos que fazer a diferenciação. Temos que fazer essa diferenciação. Portanto, temos o turista que é português, temos o turista que é estrangeiro, temos o aluno que vem estudar para a Universidade de Évora e se não tiver habitação, porque agora há menos de 250 camas na Universidade este ano pela reconversão das residências, também vai pagar essa taxa a partir de outubro. Então os 2 euros propõem que sejam para quem? Para os estrangeiros, essencialmente. E manter 1,5 € para o português. E até poderia reduzir um pouco. Agora, obviamente que quero usar a taxa na recuperação da cidade. E quando falamos tanto nas ervas, na falta de asseio, vocês não na consideram limpeza, a limpeza prioritária? Eu considero a limpeza prioritária, mas temos aqui uma questão muito importante. Durante estes mandatos, e os mandatos passámos da CDU e do PS, tentou sempre resolver a questão da limpeza com a contratação externa. Funcionou? Está aos olhos vistos que não funciona. O que funciona é dar mais meios aos funcionários, mais meios aos trabalhadores, formação, capacidade de resolução do problema. E obviamente que essa descentralização que o Carlos propunha para as freguesias participarem também na limpeza é como pão para a boca para a limpeza urbana. Mas também nós temos que ver que o cidadão, que o munícipe, que o alentejano que está na sua terra, na sua freguesia e na sua rua, há anos atrás participava ativamente na limpeza da rua, na limpeza da cidade, porque se sentia parte da cidade. O que não acontece E agora. atualmente não acontece. A cidade, a Câmara virou-se de costas para o cidadão, virou-se de costas para vários agentes locais e cada um está a ir num caminho diferente. As pessoas estão desmotivadas? Quem vive em Évora? Não digo, não falo de desmotivação. Estão A cansadas? desmotivação não... se calhar estão cansadas, estão fartas de não serem chamadas a participar. Porque a política e a democracia têm que ter uma participação ativa. Não é uma política de consumo, mas de participação, onde o éborense deva participar ativamente. Nas reuniões de Câmara, nas assembleias. Mas isso não será um problema que ultrapassa os habitantes de Évora, não é? Pode ser
uma questão até sociológica que atinge o próprio país. Essa e- falta, esse distanciamento entre a Concordo população... consigo em absoluto, Não, mas- eu não estou a afirmar, estou a questionar se não terá a ver com isso. Isso é uma questão, mas eu nós temos sugeria... que mudar. Temos que mudar isso, temos que mudar a nossa maneira de agir. E o político tem que mudar a nossa maneira de agir. Vamos ouvir a opinião de outro candidato. Vamos, Obrigada. Ruben, voltamos a si. Já ouvimos aqui várias coisas antes de chegar aqui a sua vez. Poderá acrescentar aquilo que quiser, mas deixa-me só fazer aqui umas questões. Porque defende ordem e limpeza com tolerância zero àquilo que é o vandalismo, a degradação do espaço público. O que é que entende por esta tolerância zero que defende? Só uma pequena parte acerca. O pessoal do Bloco quer que as pessoas, que os eburenses, limpem a sua rua, né? Que eu acho que é descabida, dado que as pessoas pagam IMI, né? Então é obrigatório isso que eu estava a dizer com pela clareza. Câmara. Ouviu-me Podem dizer conversar isso. os dois, estamos eu aqui. acho graça a questão da tolerância zero ao vandalismo quando tenho o candidato do Chega a colar A colar. folheto por cima de um cartaz folheto, das colar legislativas. folheto. Tolerância zero. Sim, tolerância. Não, mas Tolerância zero já ao tinha vandalismo. passado. Concordo. Pode ser zero, pode. Concordo, Mas eu concordo os com eburenses, tolerância estávamos zero. a falar dos eburenses limparem Eu sou a eburense. rua, não é? Sou Então eburense. vamos pôr os eburenses a limpar a rua. Talvez os eburenses gostarem da sua rua. E diz que É um pouco mas mesmo diferente. assim, Era bom, não é? Mas mesmo assim, os eburenses, gostando da rua, fazem queixas à Câmara da limpeza. A Câmara deve fazer com que os eburenses gostem da sua rua. Exatamente. E limpando. Tendo meios para Mas limpar se todos as ruas. cuidarmos daquilo que é os espaços públicos, o espaço privado, obviamente, e o património que é de todos, as coisas também ficam mais fáceis. Obviamente que a Câmara Municipal não se pode substituir àquilo que são as suas E eu vou funções. dizer ao Luís, o Luís vai pegar numa roçadora e vai para o jardim mais perto fazer a limpeza, Mas não- porque não é- gosta, não é isso que eu estou a do dizer. jardim Não é isso que eu do estou seu a dizer. bairro. Sim, Então não é vamos isso que eu todos estou a dizer. roçadora. Não é? Mas qual é o seu Não. ponto? Eu não percebi ainda o seu ponto, peço desculpa. Não, Acha mas- que a população não deve estar Não, envolvida? a população pode dizer isto, este jardim, há jardins há 2 meses sem serem cortes a relva, e a pessoa está a dizer, olha, vejam, há aqui este problema, nós estamos incomodados com isso, por favor venham limpar. Agora, tem que ser os eburenses a ir com corta-relvas limpar o jardim? Mas daquilo que eu ouvi do Pedro Ferreira do Bloco, eu pelo menos não interpretei isso. Pode ter sido problema meu, Ana. Não, sei. não, Mas não, dos eburenses, mas está aqui o Pedro que cuidarem pode da sua rua. Exato. Os eburenses cuidarem da sua rua, então. Cuidar é só dizer... Pedro, quer deixar mais claro este ponto, Eu só cuido para da minha avançarmos? rua, cuido do ambiente, faço reciclagem, levo o vidro para o vidrão, o papel para o papelão, não o abandono em frente à Câmara, da porta da Câmara ou em frente à porta da minha casa, à espera que a Câmara o vá Então são limpar. políticas de sensibilização Eu acho que para sim, a acho população, que- para Mas é a uma própria Câmara que diz convivência, para, de para, convivência colocar, de para ambiente. colocar os monos, digamos assim, naquele determinado ponto para depois recolher. Mas É, depois já demoram sabe. 2 meses para irem recolher, não é? Isso também Exato. desmotiva, não motiva a população. Exatamente. Portanto, Vamos avançar só para depois não sacrificar aqui o tempo também aqui Sim. do Carlosinho e do Henrique Sim. A política de tolerância zero, foi essa a minha primeira questão. O que é que quer fazer com esta política de tolerância zero? Na prática isto vai significar o quê? não, na questão da tolerância zero, mas isto é a nível nacional. Nós não podemos, nós temos deparado com imensas pessoas a queixarem-se da ocupação de casas em Évora. Partem as portas e vão ocupar casas. Acho que todos estamos cientes disso que está a acontecer em Évora. E a Câmara não faz nada. Zero. Completamente. Deixa as pessoas. Inclusive, o que é que isso traz? Mais criminalidade. Nós temos, por exemplo, uma rotunda na Lagril que está ocupada, está ocupado uns prédios e as pessoas constantemente, todas as semanas, mandam mensagem de assaltos, de Há violência. insegurança em Évora, é Ah. isso? Todos sentem isso? Não. Têm este O diagnóstico? racismo. Não, mas os últimos dados de criminalidade, não dão isso. Não. Nós temos tido alguns pontos, alguns fenómenos relativamente à insegurança, que é importante também falarmos. Não podemos simplesmente, ignorar as coisas como elas são. Portanto, no que diz respeito ao centro histórico, temos alguns momentos de alguma insegurança, isso foi reportado e tem sido... Mas foram pontuais. Foram pontuais. Estou a dizer, porque tem sido os Portanto, a números pontuais. exceção não faz a regra, não é? Mas não é isso que eu estou a dizer. Estou a dizer que tem acontecido. Bem como noutras zonas do nosso concelho tem acontecido. E, portanto, de uma forma geral,
Évora é uma cidade segura, não há dúvidas sobre isso, mas também é importante compreender aquilo que são as dinâmicas, enfim, da nossa sociedade e perceber se devemos ou não atuar. E é por isso que nós propusemos precisamente a questão da instalação de videovigilância no centro histórico, não só por essas dimensões, mas também e sobretudo, considerando que vamos ter capital europeia da cultura, que vai haver um grande incremento de pessoas a movimentar-se em todo o centro histórico. Temos também as câmaras de videovigilância cumprem também uma função muito importante naquilo que é a salvaguarda do património, detectando, enfim, quer as agressões que muitas vezes são feitas na nossa cidade, e tivemos isso durante muito tempo com os grafites, com as pichagens nas paredes de edifícios. Praça do Giraldo chegou a estar num estado Praça do Geraldo. lastimável. Temos também a dimensão da iluminação, que depois também contribui para a sensação de insegurança. E, portanto, e temos também aquilo que é a diminuição dos efetivos da Polícia de Segurança Pública do nosso território. E, portanto, é importante criar esses meios e esses equipamentos para a cidade. Por outro lado, como estava a referir, temos a Capital Europeia da Cultura que vai decorrer em breve e temos que precaver aquilo que é a segurança de todos do nosso território. Antes de passarmos ao Carlos do Rinho também, que já está calado há muito tempo, só ainda para concluir a questão do turismo, Ruben, defende também menos taxas... Depois ter mais tempo para poder responder a estas questões. Não, e vai ter. Eu acredito que a Ana será justo consigo. Não sei como é que fazem a gestão do tempo, mas não parece equilibrada neste momento. Não, o tempo está a ser contabilizado e será... Com todo o rigor, não se preocupem. Exatamente. Em relação à Defende menos taxas, menos burocracia para o comércio e o turismo e defende também uma avaliação crítica dessa taxa turística. Temos falado sobre ela. A questão da taxa... O que é que quer fazer com essa taxa turística? A questão da taxa, eu só a cobrava quando a cidade estivesse limpa, quando tivesse acessos. Não a cobrava já. Porque se formos falar da taxa... Mas o dinheiro dessa taxa que estava qualquer coisa, como corrija-me se estiver errado, 650 mil euros. 50 mil euros, exatamente. Sim, mas a questão... Não ajuda também depois a mas pagar essa posso dizer uma limpeza? coisa, Luís? Tínhamos que ir à parte das águas, que não são cobradas há vários anos, não é? Tínhamos que ir por esse ponto. Primeiro às águas, resolver os problemas de águas. Nós temos faturas em nossa posse de pessoas a dever 18 mil euros em água. 18 mil euros. Ou podemos ir ao ponto de São Mansos, que não paga água há imenso tempo, por causa do problema, não é de São Mansos, não é da população, mas sim da Câmara Municipal, que a água não tem qualidade. Pomos primeiro o ponto, primeiro, cobrar às pessoas que não pagam água, há pessoas a não pagarem água há 15 anos. Sim. E depois sim, vamos aplicar essas taxas, porque eu acredito que esta taxa também... É eleito Presidente da Câmara. A taxa turística está em vigor desde agosto. O que é que faz? Para mim era cancelada a taxa turística para já. Portanto, Só quando a cidade suspende essa taxa turística? Só quando a cidade estivesse limpa, organizada, é que seria cobrada. Não é agora o turista chegar à cidade e ver ervas a 80 centímetros, então eu estou a pagar uma taxa para isto, ver uma cidade suja, com ratazanas a andar por todo lado, baratas por todo lado, eu tirava a taxa. Vamos mudar de tema, se estiverem todos de acordo, e um tema que já tocou, Carlos Rinho, que é a questão da habitação. Para quando mais habitação e com preços acessíveis, especialmente para as famílias mais vulneráveis? Mais uma vez a resposta... O concelho não é só a cidade de Évora, há 19 freguesias, não é? Obviamente, 12. Mais uma vez, a resposta a uma questão tão estrutural como a habitação tem que estar enquadrada numa resposta mais vasta. De forma muito direta, queria apenas fazer uma referência à questão. Eu disse que Évora é uma cidade segura. Obviamente, Évora é uma cidade segura, mas não há nenhum território que não tenha episódios de insegurança. O grande risco é que eles aconteçam ou que se propaguem ou que se crie uma percepção de insegurança. E, portanto, nós também estamos de acordo e o nosso programa inclui isso, quer com a introdução da videovigilância, quer com o aumento da iluminação, quer com o aumento da fiscalização. Inviabilizaram ou viabilizaram? Não é verdade, não vou entrar nisso, mas de qualquer maneira está no nosso programa e faremos... O Partido Socialista inviabilizou? De qualquer maneira, não é verdade, mas de qualquer maneira... Viabilizou. Não é verdade, mas eu não quero falar... Câmara há 5 meses... Não é verdade, eu não quero falar do... Não me quero deixar falar, há 5 meses... Não me quero deixar passar. Quero, mas também tenho que ouvir, não é? Há 5 meses que inviabilizaram o avanço da taxa da videovigilância. Há 5 meses que os vereadores do PS abstiveram para que fosse estudado exatamente. melhor. Nós temos agora qual é a diferença que temos no nosso programa, meses para agora? Estamos a discutir o futuro autárquico. O nosso programa, nas medidas para os primeiros 10 meses, está também retirada, por exemplo, das viaturas abandonadas do espaço público, está também a videovigilância, certo, porque queremos
que não aprovaram o avanço há 5 meses. Não é verdade. Não é verdade, mas eu não quero gastar o tempo. É verdade. Mas eu não agora, diga que não é verdade uma coisa que é verdade. Eu queria responder é público não é verdade. que inviabilizaram o avanço da videovigilância há 5 meses. E agora vem propor. Não é de facto, verdade. não faz sentido nenhum. Inviabilizar é dizer que é contra. O que os vereadores disseram foi... Estiveram-se a inviabilizar uma proposta concreta de avanço. E agora estamos preparados para aplicar. Agora, passados 5 meses, porquê? Estamos preparados para aplicar. Porquê passados 5 meses? Estamos preparados para O que é que aplicar. ocorreu? Porquê é que se abstiveram na altura? O que é que ocorreu passados 5 meses? Porquê é que se abstiveram na altura, então? Porque a proposta feita na altura, eu não era vereador, mas pela variação do PSD, não estava suficientemente fundamentada. Essa agora? Não estava suficientemente fundamentada para poder avançar. Havia um estudo da PSP. E nós viabilizávamos, não? Havia um estudo dos serviços técnicos da Câmara Municipal de Évora. Havia um estudo da PSP. Havia um estudo dos serviços da Câmara Municipal de Évora. Isso foi debatido durante vários tempos. Porquê é que não estava maturado? Porquê é que passados 5 meses, qual foi a alteração? Que 5 meses, agora já existe possibilidade de fazer. Eu fico satisfeito por saber que o Henrique e o PSD me vai ajudar, enquanto Presidente da Câmara, a colocar a videovigilância a funcionar em 10 meses. Está Muito bem. Vamos agora... Vamos nos focar no futuro, então. Posso resolver... Tenho mudado de opinião posso em 5 responder à meses. pergunta? Posso responder à pergunta? Com certeza, pode responder. Eu acho que nós temos que ter... Habitação. Vou chegar à habitação. Mas, em primeiro lugar, Évora tem um problema muito complicado, que é o problema da fragmentação. Há muita separação, há pouca cooperação nas associações, há pouca cooperação entre as instituições. Essa fragmentação também se reflete no Executivo Municipal. E Évora, para resolver os problemas, incluindo o problema da habitação, vai precisar de ter um governo forte, vai precisar de ter um governo não fragmentado. É o apelo que eu faço aos evorenses. Podem escolher a mim, podem escolher qualquer dos outros candidatos, mas Évora precisa de ter uma maioria estável na Câmara para poder depois debater. Olha, por exemplo, o programa de recuperação e resiliência tinha 70 e poucos milhões de euros para a regeneração urbana. Esta Câmara falhou nos projetos, vai ter que ser preciso negociar com muita força para resolver esse problema e a Câmara tem que ter força, tem que ter um governo forte. Com algum número, por exemplo, Carlos, quantas casas, se for eleito Presidente da Câmara, quantas casas pretende reabilitar? Eu gostava só de dizer o seguinte, e depois vou já às casas. Temos que avançar para ouvirmos a opinião de todos. Mas também as pessoas que estão lá em casa têm que perceber também uma certa lógica de atuação, porque nós não podemos só dizer que vamos fazer as coisas se não explicarmos como. Eu vou criar, por exemplo, o Henrique falou da questão de ter um plano de regeneração e ter um conjunto de financiamentos. O problema de Évora é que não tem projetos. A Câmara de Évora não tem projetos, não licencia projetos. Perdemos o plano de multiusos cultural e multiusos por não ter projetos. Perdemos a escola de dança por não ter projetos. A primeira medida que eu vou fazer é criar um gabinete de projetos e preparar os projetos exatamente para depois ir negociar. Mas para ir negociar com a Comissão Europeia, para ir negociar com o Governo Central, nós precisamos de ter um governo forte. Nós temos aqueles problemas do viaduto e dos bairros que têm dificuldades de acesso com a questão do comboio. Nós precisamos ter capacidade de negociação. Para ter capacidade de negociação temos que ter um governo forte. Quanto à habitação? Vou já chegar lá. Nós para organizarmos a Câmara e para aproveitarmos os 1.300 trabalhadores, nós temos que implantar um sistema de informação integrado para cada um saber o que é que tem que fazer, quais são os procedimentos e depois verificar quem faz e quem não faz. E com esse tipo de processos, nós podemos, então, fazer mudanças estruturais. Olha, nós viabilizámos. Eu já me perguntei 4 vezes a questão da habitação, porque nós temos que avançar. Nós viabilizámos um plano diretor municipal que vai permitir, e eu não vou ter de explicar porquê, vai permitir criar 5.000 novos fogos. E, portanto, vai ser possível criar 5.000 novos fogos o mais depressa possível, mas sim, em 4 anos já é possível, com certeza. Obrigada. Henrique, sim. Sobre a habitação, a atual Câmara Municipal tinha algumas metas locais, que incluíam a construção a custos controlados, a reabilitação também dos fogos para arrendamento apoiado, mas a própria execução, que o Carlos Zorrinho agora também fez referência, e os ritmos têm sido alvo de debate e de críticas também. Não temos aqui a CDU e o João Oliveira para defender ou não defender aquilo que a Câmara tem feito, mas pergunto-lhe se de facto concorda com esta perspectiva do Carlos Zorrinho e muito concretamente, e não se esqueça da palavra concretamente, o que é que defende para a habitação em Évora? Muito bem, obrigado. Sobre o PDM, só dizer algo. Nesta alteração que foi feita ao PDM, ficaram 5.000 fogos, mas o PDM anteriormente permitia mais. Portanto, houve uma redução efetiva do número de fogos possíveis de construir em Évora.
Sobre a habitação, a primeira medida que nós temos que fazer é olhar para os processos que já temos em curso, e temos muitos processos em curso que estão parados há muito tempo, há 4, 5 anos. E temos... Quantos? Sabes mais ou menos? Não. Nós estimamos que sejam cerca de 400 fogos que estão neste momento em carteira nos serviços. Ou seja, são projetos que já estão muito maturados, que já houve muita discussão e que por um motivo A ou B, coisas muito pequeninas, muitas vezes ficam parados e os investidores de alguma forma ficam desanimados e deixam de avançar com o projeto. E, portanto, nós temos previsto um programa de recuperação desses processos, analisá-los de novo e rapidamente responder. E nesse conjunto de processos podemos pôr cerca de 400 casas no mercado muito rapidamente, possibilidade de construir. Há muitos pequenos processos. Depois, no que diz respeito àquilo que estava a falar, que era o Programa Local de Habitação, o Programa Local de Habitação, que se alicerça na Estratégia Local de Habitação, estava muito centrado na reabilitação do património. E tem um prazo de execução de 2026, portanto é muito curto. Mas nós entendemos que talvez não seja possível fazer uma pequena revisão e pôr também a parte da construção. Está prevista alguma construção de casas de habitação social e de rendas de custos controlados, mas também, eventualmente, conseguirem colocar privados para que rapidamente conseguirmos construir. Porque nós temos, de facto, um período de execução muito curto, 2026. Depois, tudo o que tem a ver com esta parte da tramitação... Henrique, não me leva mal, mas eu acho que não ouviu a pergunta toda do Luís, só faltou a palavra concretamente. Eu estou a ser concreto. Não, temos que meus senhores, podem não ter noção, porque a conversa está bastante interessante e entusiasmante, mas estamos quase a entrar na nossa reta final e temos temas muito importantes ainda para debater. Deixa-me só concluir. Outra questão minuto, por favor. certeza. Outra questão que temos que fazer é a alteração de algum uso de solos, designadamente solos que estão para a área comercial e estão identificados por nós, para transformar para solos... Beneficiar da lei dos solos. Solos urbanos. Não, é tão simples como alterar o uso, porque de facto temos um conjunto de espaços que estavam destinados à zona comercial, em bairros muitas vezes que não têm essa vocação, muito e portanto podemos permitir que esses solos, esses lotes sejam transformados para uso residencial, com projetos tipo e promover a autoconstrução ou construção por privados. Obrigada. Pedro, qual é a sua visão pelo problema da habitação no Conselho de Évora? Eu queria só aqui fazer uma correção. No Plano Local de Habitação, o que está aí no diagnóstico social diz que são 86 fogos para reabilitar e 200 para construir para a habitação acessível. Portanto, não está alicerçado na reabilitação, mas na construção, porque 200 são superior a 86. É a reabilitação do bairro do Não me Escurinho. interrompa, se faz favor, eu não interrompi ninguém até este momento, é uma coisa... Eu compreendo. Deixa-me só acabar aqui isto. São números muito baixos, não é? Eu sei, números muito baixíssimos. E, portanto, o que eu queria dizer é assim, nós temos o Banco Europeu de Investimento, tem 1.384 milhões para investimento na habitação. Nós temos em Portugal cerca de 120 mil casas de habitação pública e o investimento vai permitir uma construção global de 12 mil habitações. Portanto, se nós aqui para o Alentejo conseguíssemos trazer 100, ficaria contentíssimo. Obviamente que a aposta na habitação terá que ser nova construção, é óbvio, mas há aqui uma coisa que me preocupa, é nós termos pensado que a habitação e que a construção de novos fogos sejam maioritariamente em solo nas freguesias que são urbanas e não nas rurais. Nós temos previsto, pelo menos o que está previsto, é 2.000 habitações nas freguesias rurais. E acho que este valor terá que ser equilibrado, porque nós temos que a cidade cresça, não queremos que a cidade imploda e, portanto, para isso acontecer, terá que crescer para fora e teremos de dar também alguma preponderância. Isso também traz vida para as outras freguesias do Conselho. Obviamente, alguma preponderância às freguesias rurais e é isso que nós pretendemos, que Évora seja um todo e não o centro da cidade. Obrigada. Ruben, habitação, concretamente também, porque o nosso tempo, como a Ana disse bem, já está a chegar à reta final. O que é que defende para a habitação? O que é que quer fazer? Eu ainda há pouco, Luís, toquei nesse ponto, que é a trazer o investimento privado cada vez mais e tornar menos burocrático as coisas na Câmara. Porque, como temos estado aqui a falar, não podemos ter pessoas à espera de 3 anos de projetos. E eu tenho acesso a pessoas que querem construir, a pessoas, aliás, que já investiram em Évora, fazendo uma residência grande de estudantes, que tem, por exemplo, 45 moradias para construir e há 3 anos está à espera que aprovem o loteamento. Isso não pode acontecer. E como esse processo, há vários processos na Câmara. Há vários processos. Portanto, nós temos de desbloquear. Não vão falar que a Câmara vai construir. A Câmara não tem dinheiro para construir. Portanto, o meio mais rápido é trazermos investidores privados e deixar construir. Dado com as regras que são. Tem metas, por exemplo?
do que é que quer, olha, e eu se for eleito Presidente da Câmara, eu tenho a certeza ou tenho a ideia de que consigo fazer ou reconstruir X fogos. Se nós conseguirmos desbloquear a burocracia que há dentro da Câmara para construir, acredito que em um ano nós tivéssemos 300 fogos à vontade. Com Investimento rendas privado. acessíveis? Isso aí é outro ponto. Mas esse é outro ponto Isso é também. outro ponto. Estamos a falar de habitação, não falou de rendas acessíveis. Ou seja, mas esses 300 Rendas acessíveis, nós temos as cooperativas, não é? Nós temos um empreendimento parado há anos, que é o Moinho 2, parados, ainda nem avançou, não foi por nossa culpa. Sim, mas esses 300 fogos que está a falar são aqueles que o Henrique fazia referência que possam estar empatados nos Exato. serviços da Câmara? Exato. Muito bem. Henrique, Com a cooperativa mais. dará mais? Com o projeto cooperativo a desenvolver-se, sim, vai mas dar com o mais. projeto cooperativo, mas a antiga vai Câmara avançar. tinha que aprovar. Vai avançar, É um projeto que está parado. Vai, está porque essa certeza, Carlos, que vai Já avançar. está. Está a avançar, portanto, está a avançar. Porque, Já está. primeiro, Já podia ter avançado há mais porque tempo, com as alterações ao PDM já está a avançar. Em segundo lugar, porque acho que quem pode ganhar a Câmara vai fazê-lo avançar. É um projeto cooperativo fundamental. Não há nenhuma razão para estar bloqueado. Este e outros. O processo está a avançar e está a ser comercializadas as casas, já está a avançar. Henrique, quer responder àquela questão do Bloco de Esquerda? Quando estavam ali a trocar, depois daquela questão da interrupção, não interrupção. Não, tem a ver com a estratégia 30 local. segundos, Henrique, Tem a ver com a senão eu estratégia não local de consigo. habitação que está centrada na área da reabilitação. Aquilo que o Pedro estava a referir refere-se ao bairro do Escurinho, que está previsto ser demolido e que foi construído, de facto, todo um complexo que tem essas 122 casas. Que, naquilo que é o período de execução do PRR, que é 2026, será muito difícil. Mas é, de facto, a reabilitação. Uma reabilitação de todo um bairro que está previsto. E a estratégia tem 67 milhões de euros neste momento e, de facto, tem uma execução baixíssima de cerca de 15%. E, portanto, estamos a um ano e meio de execução do termo de execução e, portanto, é muito difícil. 30 segundos terminaram. E, portanto, concluindo, penso que poderá ser possível ainda fazer uma alteração pontual à estratégia e ao plano para permitir outras possibilidades de construção e de resposta àquilo que é os desafios dos abrantes, que é a habitação. Agora já não se pode queixar do tempo, que já está queixar no equilibrado. fim, mas Não, não que já está equilibrado. Se calhar agora, Mas está Ana, vamos seguramente. para a mobilidade. Se estiverem todos de acordo, íamos debater a questão da mobilidade. E o Carlos já tocou nessa questão, assim, muito ao de leve. Mas para quando uma ligação fácil e segura entre todas as freguesias? Para quando estradas em boas condições? Para quando poder estacionar tranquilamente no concelho? Para começar, é no primeiro dia em que tomar posse, obviamente. As coisas não se fazem de um dia para o outro, mas são prioridades absolutas. Quer a recuperação das estradas, aliás, não há nenhum concelho que eu conheça, que tenha condições de mobilidade em termos das estradas tão más como Évora, há de facto um desinvestimento absoluto. Por outro lado, temos que também conjugar com um sistema de parqueamento associado aos transportes públicos, fáceis, que Essa é também outra facilitem a questão, vida. os transportes públicos, e sim. está também previsto no nosso programa. Aumentar os transportes públicos, horários ou o quê? Melhorar os transportes públicos, recuperar os parques que já existem e criar alguns outros parques um pouco mais longe do perímetro urbano, mas que tenham associado o Park and Ride, portanto, tenham associado o transporte com o transporte público para facilitar esse tipo de mobilidade. Por outro lado, também facilitar a mobilidade suave. Acho que é muito... Évora já tem algumas ciclovias, podemos fazer e queremos fazer uma rede de ciclovias, uma rede de caminhos pedonais para também facilitar a mobilidade suave, como é E mais obviamente. parques de estacionamento? E mais parques de estacionamento. Pagos? Ou não? Alguns terão que ser pagos, outros não serão pagos, alguns serão pagos para quem não residir em Évora, outros e serão gratuitos para quem residir em Évora. Ou seja, esse plano de mobilidade está pensado, terá que ser desenhado e terá que ser implementado, também porque isso, e se calhar não vamos ter tempo de falar da Capital da Cultura, mas a Capital da Cultura é muito, muito importante por ser Capital da Cultura. É muito importante que, a seguir à Capital da Cultura, Évora continue a ser uma capital europeia da cultura, portanto, não para quando terminar a Capital da Cultura, mas para já é um mobilizador. A cidade vai ter muito que fazer até lá. Mas para Sim, já é um obrigada. mobilizador, ou seja, para já. Nós, até por isso, nós vamos ter, como eu disse há pouco, que ter parques de estacionamento não podem ser aqueles parques de estacionamento completamente desburacados que temos. Vamos ter que ter estradas de uma forma completamente diferente, vamos ter que ter mobiliário urbano, sinalética,
E depois também cultura, obviamente, mas Pedro, esse está é um de grande acordo com a mobilizador. visão do Carlos Sorrinho? Está de acordo? Concordo com a visão e permita-me que complemente aqui um pouco a visão, porque acho que também na questão do estacionamento nós podemos levar isto um pouco aqui para um plano tecnológico e estudarmos efetivamente soluções que sirvam à população, porque da experiência e de uma viagem que fiz entre o Bacelo a 7:15 cheguei à zona industrial, à porta Estamos de a uma falar fábrica. de quantos quilómetros de distância? Ajude-nos a compreender. Isso, ou 3, seja, 4 3, quilómetros. 4 Sim, quilómetros demorei quase demorou 40 minutos. 40 minutos a Mas fazer. porquê? Tanto trânsito, era isso. Não é trânsito, percursos desregulados, a caminhonete frequentemente voltava a repetir parte do troço para entrar numa via principal, portanto não há aqui um estudo que efetivamente sirva à população. Portanto, temos nas fábricas que estão associadas ao cluster aeronáutico, as caminhonetes não passam para lá recolher os trabalhadores, portanto há uma desregulação completa da mobilidade. Então o que propõe é... O que eu proponho é, primeiro, um estudo para verificar e conseguimos perceber quais são efetivamente as necessidades dos municípios em termos de mobilidade. Na questão do parqueamento, óbvio que nós temos que ter parques pagos e parques são gratuitos e temos que fazer sempre esta distinção entre quem mora na cidade, quem não mora na cidade, quem é o turista para parar o carro, quem é aquele que vai parar o carro porque necessita mesmo do carro para ir trabalhar. E esta distinção é muito importante de o fazer. E depois, penso que até na questão tecnológica, nós precisamos analisar o trânsito em Évora e perceber como é que o trânsito flui. Perceber por onde passam os automóveis e a que horas passam. Mas para isso são precisos técnicos especializados nessas áreas, não é? Para isso, se calhar, é acha que preciso a autarquia tem mecanismos tecnológicos, e houve um programa que foi a plataforma de gestão urbana que foi candidatado há pouco tempo aqui por Évora, que Évora infelizmente só conseguiu agarrar 100 e poucos mil euros, ao passo que outros municípios agarraram 400 mil euros do distrito para as plataformas de gestão urbana, que trazia todo este elan tecnológico. E com um pouco de visão futura, nós conseguimos medir efetivamente o que se passava em várias áreas, desde a área da água, em que sabemos que temos perdas de 30% de água, portanto conseguimos Se tivermos tempo, ainda gostaríamos de falar da questão da água. Pronto, eu passo aqui para a questão da mobilidade, Certo. em que nós conseguimos medir o trânsito, saber como é que o trânsito flui e criar regras de maneira a que o trânsito possa fluir de modo otimizado, coisa que até Vamos então ver a visão não acontece. do Henrique, do Partido Social Vamos, Democrata. Sim. até porque, como aqui ficou patente, toda a gente achou, todos os quatro concordam que há problemas de transporte, nomeadamente até com a questão da cobertura e até a fiabilidade dos próprios transportes públicos e a questão da expansão do estacionamento pago. O que é que o Henrique defende? O que é que quer fazer? Aquilo que foi falado aqui é óbvio, não é? Oh, Henrique, A questão- desculpe, há bocadinho estava a falar da questão do tempo, mas o Henrique tem que ser mesmo muito, muito sucinto, porque está Certo. com larga vantagem e nós não queremos que os Duvido. outros candidatos Duvido. se queixem. Duvido. Portanto, pedíamos Mas respostas já muito recebemos esta curtas. informação que está em vantagem. Não, imagina o vi que que ainda me não dizem consegui ao falar. ouvido. Já me falou o Luís, já falou a Ana, agora está a falar o Carlos e ainda não consegui Não, falar. mas aqui quem interessa é a nossa Nós opinião. excessivamente porque é com larga vantagem no tempo. Mas peço desculpa terem Aquilo que foi falado é o óbvio, não é? Nós desde 2021 temos a defender objetivamente a requalificação de todos os parques de estacionamento. A cidade estão completamente desqualificados e é impensável Évora ter, é uma vergonha para Évora ter de facto os parques de estacionamento como se encontram hoje em dia, é uma vergonha para qualquer évorense que gosta da sua cidade. Nós temos que fazer investimentos grandes, isso tem que ser negociado com o Governo, nós temos que concluir a variante, que continua por concluir há vários largos anos, e portanto é um investimento que nós temos que negociar rapidamente com Mas que o ajuste é que Governo. quer fazer na variante? Porque há uma grande discussão à volta disso. É fechar a variante no lado sul, que falta. Falta ligar a variante do lado sul, o lado que vai ligar... Tem que ser uma responsabilidade da IP, das infraestruturas. Tem que ser do município com a IP, é um investimento que o município sozinho não pode fazer, mas o município tem que ter a capacidade de ir negociar com o Governo e arranjar o financiamento para tal. E eu volto a dizer aquilo que tenho dito ao longo destes anos, que era a Capital Europeia da Cultura é um excelente pretexto por aquilo que é a dimensão que tem, pelo projeto nacional que é... Para requalificar a cidade, com certeza, desse ponto de vista com certeza. também. E lá está, e temos também que ir ao programa que há pouco referia, à Comissão Europeia, juntamente, se não conseguirmos com o Governo, ao Banco Europeu de Investimento, se for necessário, para fazer de facto esses investimentos. Os évores vão ter mais estacionamento? Vão ter um estacionamento qualificado, aquilo que temos hoje Mais em dia. autocarros também? Claramente vão ter mais autocarros. Aquilo que temos hoje, a oferta que temos do nosso sistema de transportes públicos não está articulado e não responde àquilo que são as necessidades dos évorenses, designadamente Parque Industrial e Aeronáutico e outras zonas. O Hospital Central do Alentejo não estava previsto naquilo que era a proposta da CDU e, portanto, há aqui um conjunto de questões que não estavam previstas e têm que ser respondidas. Vamos ouvir o Ruben Miguel do Chega. O Ruben falou aqui várias vezes sobre a questão dos privados e como a cidade tem a beneficiar
com a entrada dos privados, seja na habitação, seja noutros setores. Isso pode ser uma solução para si na questão dos transportes e da mobilidade em Évora? Não tem nada a ver. A parte dos privados, eu estava a falar só mesmo para a parte da habitação. Não, eu perguntei-lhe se isso poderia ser uma solução, não disse que tinha alguma coisa a ver, não tinha nada a ver. Perguntei não é se solução para si nenhuma. podia ser solução. Eu acho que a solução, e falando da mobilidade, era, primeiramente temos que pagar os pneus às pessoas que furaram pneus durante este tempo todo, que há pessoas há um ano à espera do valor. Acho que esse é o ponto principal de quem assumir a Câmara, ter o respeito pelas pessoas e dizer, sim senhora, quanto é que foi, porque há pessoas há um ano à espera. Quantas pessoas, sabe, mais ou menos? Temos a noção de que nos disseram mais de 50 pessoas, não sabemos esperar, porque muita gente se calhar também não fez caso. E outra coisa, nós falamos Évora Centro, mas temos que falar da Vendinha, Nossa Senhora Machede, Quando falamos de Évora, falamos do Conselho. Claro. Que pessoas que constantemente até já tiveram acidentes de viação por causa dos buracos. Obviamente, quem assumir a Câmara agora não pode prometer às pessoas que vamos já fazer estradas então, novas. Qual é a sua ideia? Já percebi que era pagar os pneus às Não, pessoas. isto tinha que ser uma das partes. Pronto, Isso é a e responsabilidade. o resto, para o estacionamento e para os autocarros, e estamos mesmo a entrar na reta final, faltam 5 minutos e ainda queremos saber a medida que cada um quer tomar. O estacionamento vai ser o mesmo, a gente só pode prometer aquilo que há. É o mesmo estacionamento e fazer uma remodelação dos estacionamentos. Nós não podemos ter estacionamentos em terra batida com buracos. Não podemos ter os estacionamentos assim e sem segurança nenhuma. Mas disse que só podemos prometer o que há. Mas pode-se fazer o que não há, pode-se construir. Sim, mas não vamos construir mais estacionamento. E sobre os autocarros, que ainda não responde a essa questão, e o transporte público, o que é que quer fazer? Quer estudar primeiro para perceber se está para mudar a rede, para melhorar aquilo que é o serviço de transporte público para quem mora em Évora? Definitivamente temos que melhorar a rede de transportes públicos. Como é que quer fazer isso? Aumentando os autocarros, fazendo parcerias público-privadas para aumentar. Está a ver como chegou lá? Mas, Foi a minha primeira pergunta. Pronto. Foi ou não foi? Não perguntei sobre a questão dos privados. Não, mas temos já que a vossa conversa está tão embalada, acho que podes lançar a última pergunta já. Lance, sim, senhor. Mas está a ver? Primeira medida que quer tomar assim que for eleito Presidente da Câmara Municipal limpezas. de Évora. Seria a primeira limpeza. E se não tivéssemos dinheiro para as limpezas, eu próprio, e a minha lista íamos limpar. Pelo menos alguma tentar limpar tudo. Há pouco criticou o Bloco de Esquerda porque defendia que as pessoas não tinham que ver. E agora vai limpar? Mas lá está. Eu critiquei que os jabarenses não precisam de andar a limpar. Eu como estou de uma Câmara, tenho que tomar essa posição. Mas isso não é uma medida populista, nas minhas empresas é isso. Diga? Não é uma medida populista? Não é medida populista. Mas não entra em contradição com aquilo que disse ao Pedro? Eu, na minha empresa, se tiver um funcionário que precisa de ajuda, eu vou ajudá-lo, não é? Mas não entra em contradição com aquilo que disse ao Pedro? Não entra. O Ruben também não é eburense? Eu sou eburense. Então ele vai limpar a rua? Mas eu, se ficar com a Câmara, eu estou a gerir uma Câmara, não é? Certo, mas vai para a rua limpar, não é mesmo? Então, mas sou eu. Eu estou responsável por uma Câmara, não é? Henrique Sissim, primeira medida que vai tomar se for eleito Presidente da Câmara Municipal de Évora. Medida concreta, visível, plausível. E num minuto. Anda é o nosso relógio. Eu acho que a primeira medida, de facto, tem a ver com a qualidade de vida dos évrenses e isso prende-se com o espaço público, o espaço onde os évrenses vivem. Portanto, nós temos que, nos primeiros dias, nas primeiras semanas, dar, de facto, um sinal aos évrenses que a cidade vai mudar. Que sinal é esse? É a limpeza urbana. Limpeza urbana e qualificação do espaço urbano. Já me respondeu. Ana. Carlos, qual será a sua primeira medida, caso seja... Vamos juntar todos a limpar as ruas de Évora, não é? Se calhar não é mal pensado, não é? Exato. Mas qual é que será a sua primeira medida? Concordo com eles, mas vou então dizer o seguinte. A primeira medida é reunir com a minha equipa. A minha equipa são todos os trabalhadores da Câmara. E a segunda medida é ir falar com o Governo, com todos os departamentos do Governo que têm coisas pendentes para resolver com Évora e também com a Comissão Europeia, com aquilo que está pendente com Évora. Há muita coisa que está pendente de resolver em termos de infraestruturas, o novo Hospital Central, as variantes, os viadutos, a execução dos fundos. Portanto, reunir com a minha equipa e depois negociar com o Governo, com a Europa, para resolver os problemas de Évora. Pedro,
caso seja eleito, qual será a Caso sua seja eleito, primeira a minha primeira medida é fazer iniciativa? ao contrário aqui dos meus Então, não vai reunir com a sua candidatos. equipa? Não, vou reunir com os municípios. Vou ter uma verdadeira Câmara participativa e democrática, onde vou ouvir a opinião de todos. E um dos meus objetivos, se for eleito presidente com todos os municípios, duvido, gostaria, isto é um sonho, e digo isto muitas vezes, gostaria de conhecer todos os municípios pelo nome, perceber todas as dificuldades de todos os municípios e poder agir. 53.500. É um número, São mas eu tenho boa 53.500 memória. Eu pessoas. sei muitos números da minha lista telefónica sem pelos nomes. E poder falar com eles e saber perfeitamente quais são as necessidades do éborense. Depois, obviamente, nós temos aquelas necessidades mais populistas, não é? Que ficam bem para a fotografia, que é a questão da limpeza urbana. Obviamente que Évora precisa Também de vai limpeza andar a urbana. limpar a Eu já cidade. limpo, quer dizer, eu já o faço. Portanto, já faço reciclagem. Já faço reciclagem, já faço tudo isso. E tem também um objetivo muito grande, que é um choque tecnológico dentro do município de Muito Évora, bem. como disseram. Sou informático e pretendo. E a sua veia de engenheiro informático. vai entrar em ação. Muito obrigada. Obrigado. Provavelmente estarão de acordo em algumas coisas. Muito obrigada. Obrigado, Ana. Só no choque tecnológico. Pelo menos nesse, o resto não vimos aqui. Muito obrigada a No todos. choque tecnológico. Obrigado. Obrigada a todos. Assim termina o debate sobre o Conselho de Évora. Voltamos-nos a ver brevemente no seu Conselho. Estamos a contar Portugal. Continue connosco. Obrigado pela companhia.